E a pergunta de hoje é: você sabe comprar sapatos? Gostaria de me apresentar, eu sou Dani Borges, fisioterapeuta, designer de sapatos e criadora da marca Dani B, sapatos artesanais com ergonomia. Vou fazer uma análise aqui para você de acordo com duas questões muito importantes. Primeiro, a qualidade do sapato em si. O seu sapato, ele tem qualidade? O que são esses critérios de qualidade? E, em seguida, eu quero falar se o sapato, esse aqui é o meu pezinho modelo, se o sapato prejudica a saúde dos seus pés, a saúde da sua postura de forma geral. Se esse sapato está dentro de critérios de ergonomia, por quê? Adianta o sapato ter uma ótima qualidade, mas fazer mal para os seus pés? Ao meu ver, não adianta, por isso eu comecei a fazer sapatos. Adianta ele fazer muito bem para os seus pés e não ter qualidade ou durabilidade, ou mesmo os pontos adequados de apoio ou beleza? Eu vou falar de forma reduzida, num apanhado geral, para ser bem sucinta. Caso você tenha alguma dúvida, comente aqui que pode ser tema de novos vídeos lá. A primeira característica de um calçado que não tem qualidade é que ele tem o solado mole. Quando você pega o sapato e dobra, e ele dobra todinho, que muita gente fala assim, é confortável. Não é. Quando o calçado é mole, não tem estrutura, não tem palmilha, você pega nele, ele é todo molenga. Um dos problemas é que essa descarga de peso não é feita da melhor forma, além dele te dar instabilidade, você poder torcer o pé com muito mais facilidade. E agora uma polêmica, eu sei que muita gente ama, mas evite ou não use sapatos de bico fino. Qual? Aquele que afina aqui. Tem alguns bicos finos que deixam nosso pé dobrado lá dentro, tem pés até que tem uma ruga aqui no meio, se você olhar a sola do pé. E os dedos ficam assim, tudo um em cima do outro, dentro do calçado. Gente, fuja desses sapatos. Tem muitas estruturas nobres passando por aqui, nervos, músculos, tendões, circulação sanguínea, retorno linfático que começa daqui. Gente, respeitem os seus pés, fujam dos bicos finos que fazem isso. Eu até já criei uma sapatilha bico fino, mas ela afina depois do final dos dedos. Já fica uma dica aí. E hoje é chuva de polêmica, já sei que vai ter gente me criticando, mas eu tenho que dizer, gente. Sou fisioterapeuta, o meu foco é preservar a saúde do pé, não consigo fazer diferente disso. O bendito do salto fino. A chuva de comentários agora, tudo bem, pode falar. Só que o salto fino prejudica a gente andar. Quando você coloca um salto fino no sapato, você tem que equilibrar em cima dele. E aí a sua descarga de peso em cima de um salto fino fica dificultada. Toda a descarga de peso, todo o equilíbrio, todos os tendões e músculos aqui do tornozelo, tudo fica sobrecarregado e prejudicado. Então, se você puder usar menos ou não usar o salto fininho, melhor. Junto disso, se ele for estreito, daqueles que o pé fica todo apertado dentro, não só os dedos, mas o pé inteiro, ou se ele te apertar em algum ponto, é porque ele não é para você. Escolha um sapato que seja para o seu pé, tá? Então, aí fica mais uma dica. Não faça o seu pé caber dentro de um sapato que não é para você. Parece estranho falar isso, mas eu vejo isso tanto. Se o pé não entrou, não é porque o sapato está numa promoção ou porque você amou, que ele não tem a sua numeração, não compre. Se ele não serviu para você, não faça isso, porque você vai prejudicar a sua saúde e mais tarde você vai se arrepender de ter submetido a esse tipo de dor. Fui atender, voltei e quero finalizar com últimas duas questões sobre a estrutura do sapato, depois eu vou falar de qualidade e de saúde.
Eu queria falar da importância de você escolher sapatos que preservam as suas unhas. As unhas são muito importantes, gente, porque o sapato, quando pega na unha, descola, dá fungo, é um problema. As podólogas que estão aí me assistindo, deixa aqui seu comentário. Tem a Adriana aqui de Ribeirão Preto, tem a Valéria de Ribeirão Pires que acompanha a gente. Quem mais que é podóloga e acompanha a gente? Já fala aqui o que vocês encontram aí no consultório de vocês que o sapato estraga o pé das suas clientes. Se você não tem esse problema, é como se ele não existisse, né? Eu não tenho, nunca tive nenhum problema nas minhas unhas, mas isso é muito comum. E eu falo pra vocês como forma de vocês se preservarem e não ter, sabe, uma prevenção mesmo. E como também, caso vocês conheçam alguém que tenha, chamar atenção pra isso. Falar assim, olha, será que não é o sapato que tá piorando o problema que você tem nas unhas? Porque às vezes a pessoa tem esse problema por anos. E se a pessoa tiver alguma patologia associada, por exemplo, diabetes, é pior ainda, porque o risco de infecção, de bactéria, de fungo, tudo que você tem ali, quando você usa, por exemplo, principalmente sapato fechado e de material sintético, ele esquenta, aumenta a transpiração, molha, fica molhado, então ambiente quente, úmido, escuro, abafado, é propício para esse tipo de problema e de piorar. E às vezes, se for um caso de uma diabetes, algo descontrolado, acontecer até amputações de dedos, de parte do pé, às vezes do pé inteiro, até de perna. Então é muito sério, tá? Então eu venho aqui chamar atenção para várias coisas e coisas muito sérias. Outra questão que eu gostaria de falar, que é muito importante pra gente finalizar aqui a estrutura, são sapatos de tirinhas finas. Tô mostrando esse como exemplo de tirinha fina, só que eu fiz o quê? Coloquei uma tela, ó, dá pra ver que aqui tem uma tela, porque aí a descarga de peso é distribuída numa área maior e não corta a sua pele. Se você pega uma sandália alta, a descarga de peso vem aqui pra frente, e você põe uma tirinha só fina, aquela bendita tirinha vai receber toda a descarga de peso naquele ponto pequeno e não tem como distribuir, então vai cortar. A sensação é que tá cortando sua pele. Se você tiver problema de edema, ou tiver um pouco inchada, ou tiver uma estrutura do pé mais larga, isso piora. Né, gente? Então, o que vocês têm que saber? Bater o olho no calçado e aprender confortável, não é? Às vezes você treina seu olhar, que só de olhar você já sabe. Tem sapato que você olha e fala assim, nossa, aquele lá é confortável. Tudo bem que a gente pode se enganar às vezes, mas tem sapato que você olha e já fala, aquele lá vai acabar com o meu pé. Então, ó, o que a gente fez? Colocou a tela por baixo para ter uma distribuição da carga do peso. Outra coisa que eu fiz nesse caso, né? Coloquei a meia pata, ó, a plataforma interna discreta que ajuda. A gente falou sobre características dos calçados e agora eu quero citar sobre a estrutura. Quando você for comprar um sapato, você tem que saber do que ele foi feito. Ah, Dani, eu só pergunto se ele é de couro. A vendedora fala, é de couro, tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Você tem que perguntar assim, é de couro? Ah, mas é de que couro? Ah, é bovino, é cabra, no caso da pelica. Ah, é tal couro. E dentro? Dentro é o quê? O forro dele é do quê? De couro? Ah, é de couro ou é material sintético? É diferente. É muito diferente. Sapato e material sintético, ele craquela, ele desfaz por dentro. Já aconteceu de você usar um sapato e depois você tira o pé e sai um monte de pedacinho grudado assim na sua pele? Você está em contato com material plástico, que isso pode até, teu pé pode até absorver coisas não desejadas, substâncias, porque ele está em contato. Além de material plástico, fazer o seu sapato durar menos, quando você jogar ele na natureza, ele não é orgânico. Sabia que o couro é orgânico? Porque ele vem de um animal. Ele é orgânico, ele se decompõe em até 100 anos. Só que o plástico, plástico para se decompor leva 500 anos.
Então, quando você não estiver mais aqui nesse plano, não estiver mais aqui nesse planeta, os seus sapatos e tudo que você usou de plástico estarão para os seus filhos, seus netos e seus bisnetos, conviverão com o nosso lixo. Então, até para um apelo consciente, o sapato feito inteiro em couro, parte externa, parte interna, palmilha, solado, ele dura muito mais. São sapatos que duram por anos, 5, 8, se você cuidar, dependendo de como você usar, 10 anos. O sapato feito em material sintético, ele estraga você usando ou não. Se você comprar um sapato em material sintético, você deixar dentro do seu armário, daqui 6 meses, 1 ano, ele começa a desfazer sem você usar. Porque o material ele resseca e ele vai desfazendo, ele craquela. A sola racha, dentro craquela, ele vai partindo. Você já deve ter visto não sei, tomara que você não tenha passado esse perrengue, mas pessoas que colocam sapatos, por exemplo, de festa que você usa pouco, tende a usar pouco, eu sou contra isso, mas depois eu falo sobre sapato de festa outro dia. No meio da festa sai a sola, no meio da festa arrebenta, é porque é sapato de material sintético, ele te deixa na mão a qualquer momento. Roupa também de material sintético que imita couro, às vezes a pessoa vai jantar, fica uma parte da tinta colada na cadeira do restaurante, então isso acontece com material sintético. A dica que eu quero dar é como esse sapato foi feito. Sabia que um sapato artesanal tem modelos, por exemplo, Luísa, modelo com tranças, ou modelos assim, ó, de várias tirinhas de várias cores, só que é tudo cortado à mão. Os sapateiros têm os moldes, as faquinhas, eles cortam à mão, depois montam, depois vai pro pesponto, que é a costura. A gente faz todo esse trabalho aqui manual. Algumas fábricas de sapato, eu tô em Ribeirão Preto, aqui perto, por exemplo, tem Franca. Em Franca tem fábricas que fazem 2.000 pares por dia. Num sapato artesanal, tem sapato que você faz 1 por dia, 1 par. A diferença. Tem sapato que leva 2 dias para fazer só a montagem, o pesponto e a costura. Então, gente, é muito diferente o trabalho artesanal que você consegue de qualidade do que o processo industrializado de fabricação. A diferença é enorme. Chama sapato, né? O que vem da China, o que faz 2.000 pares por dia, chama sapato também, mas é totalmente diferente. Poderia até chamar outra coisa, né? Exageros à parte, só para vocês... gente, eu gosto de falar de forma divertida, que é uma forma de vocês gravarem essas informações, tá? Então, não fica... Quem tiver aí bravo comigo por eu falei alguma coisa, pode comentar aqui, tá? Não tem problema nenhum. Se você quer defender alguma coisa, o sapato que você usa, ou alguma coisa, pode deixar aqui que depois a gente conversa. Então, vamos finalizar falando da saúde dos pés. Por que que você tem que escolher sapatos bons? Com todas essas dicas que eu dei são por quê? Você acha que quando a gente escolhe sapato ruim, ele vai dar só dor nos pés? Eu sei se o sapato é bom ou não porque ele me deu dor nos pés. Mas, gente, sapato ruim, ele dá dor no pé? Pode dar. Mas ele pode dar dor no tornozelo, ele pode dar dor no joelho, pode dar dor no quadril, pode dar dor na coluna. Às vezes você pode ter um problema de joelho por conta de sapatos não adequados, sapatos ruins. Às vezes você tem já um problema, não foi o sapato que ocasionou, mas ele não está resolvendo, o médico não está conseguindo resolver porque o sapato está agravando. Eu recebo muita indicação de médicos, a maioria ortopedistas, mas inclusive eu recebo até de vasculares, porque o sapato também influencia no edema. Então o inchaço de pés e pernas também tem a ver com a escolha errada do sapato. Exemplo, calçados retos, sem salto nenhum, ele prejudica o retorno venoso e linfático. Por isso que a DNB tem saltinho, mesmo nos modelos baixinhos tem um saltinho. Não sei se você já usa, deixa aqui seu comentário se você percebeu alguma mudança na sua vida depois que você começou a usar a DNB. Outra coisa também que um sapato mal escolhido, um sapato mole, um sapato não adequado pode causar é torção.
tá andando e torce o pé, torção de tornozelo, que pode ter fratura ou não. Tem fraturas muito graves que levam a cirurgias e a pessoa tem que colocar pino, placa, parafuso. Então, é muito sério, porque o sapato aumenta o risco de torção, inclusive o risco de queda. Você quer ver um bendito que eu vivo falando aqui para as minhas clientes, um bendito de um sapato, que na verdade não é sapato, é chinelo. Chinelo de dedo é um veneno para aumentar risco de queda em idoso. Chinelo de dedo, a partir dos 60 anos de idade, já deveria ser proibido. A partir dos 70, então, não deveria vender. Chinelo de dedo aumenta muito o risco de queda em idosos. Chinelo de borracha, esses chinelos tão comuns aí que todo mundo tem, é um perigo. O idoso pode cair com o uso desse chinelo de dedo, pode ter maior risco de ter osteoporose, então eles têm risco aumentado de fratura no caso de uma queda. Se fizer uma fratura, vai para a mesa de cirurgia. Se tiver uma outra patologia associada, que é comum o idoso ter, o risco de vida na cirurgia aumenta. Depois fica acamado. Idoso também tem maior risco de pneumonia. Às vezes não acaba nem falecendo da fratura, mas acaba falecendo da pneumonia. Ficar acamado, às vezes não tem tanta lucidez, depois disso tem perda de equilíbrio na hora de recuperar os movimentos. Gente, chinelo de dedo é um perigo. Se seus pais, avós tiverem, já avisa, troca por algum calçado que tenha apoio aqui no tornozelo, que calce bem, que não tenha risco de tropeçar na hora de andar e que o pé não fique solto lá dentro do chinelo de dedo. Voltando para o nosso assunto, o uso inadequado, de calçados inadequados também pode causar encurtamento de tendões. Por exemplo, o uso de salto alto encurta o tendão da panturrilha. Muitas pessoas podem ficar com a panturrilha encurtada. Depois, quando vai usar calçado baixo, pode ter rompimento de tendão de Aquiles ou tendão da panturrilha. Dedos em garra, quando os dedinhos começam assim a encolher, também é encurtamento de tendão. Outra patologia, metatarsalgia, que é dor nessa região aqui, ó, que a gente tem assim os metatarsos, e a cabeça desses metatarsos, que é essa região gordinha que a gente tem aqui, a gente pode ter metatarsalgia por uso de calçado mole associado a salto alto. A metatarsalgia pode evoluir ou não para neuroma de Morton, que é um espessamento aqui da inervação, parece um calinho, mas é um tumorzinho benigno, mas que dói muito, neuroma de Morton. Fascite plantar e esporão de calcânio, que são patologias comuns, também tem muito a ver com a escolha do calçado inadequado, que são sapatos baixos, essas sapatilhas molinhas que não tem salto nenhum, essas rasteiras que parecem um papel, você pisa num papel, não tem estrutura nenhuma. Isso é danado para dar fascite plantar. Inclusive, na pandemia, a gente teve um aumento dos casos de fascite, porque muita gente começou a não usar calçados para trabalhar em casa, né? Claro que se você está em casa, a gente nem sabe que o correto seria estar de sapato para prevenir fascite plantar e esporão de calcânio. Essa fáscia plantar muito estirada, por o pé estar assim, ó, todo reto no chão, ela puxa a inserção dessa fáscia do osso do calcânio e aqui pode ter um esporão de calcânio. Podemos também ter um esporão na parte posterior do pé, associado a encurtamento e estiramento do tendão de Aquiles ou tendão da panturrilha, tá? Do tríceps sural, que é o músculo da panturrilha. Outras questões também que a gente pode ter é um aumento da transpiração do pé. Se a pessoa já tem hiperidrose, ela já tem uma transpiração aumentada no pé, quando ela colocar um calçado, principalmente um sapato mais fechado, se dentro dele for material sintético, sintético é plástico, é igual tá de galocha, vai esquentar e vai aumentar muito a transpiração. Tem algumas pessoas que têm alergia a material sintético, então se ela puser um sapato que dentro é plástico, que material sintético é poliuretano, que nada mais é plástico, que é derivado do petróleo, então ela vai ter um aumento dessa transpiração. O sapato inadequado, ele vai aumentar essa hiperidrose, vai aumentar a chance de ter mau cheiro e da pessoa ter chulé.
Então, se você acha aí que você tem chulé, experimenta usar um calçado que dentro é de couro. Você vai ver o chulé sumir. Mesma coisa que eu falo sobre os calos. Quando a gente tem calos, é porque naquele ponto, tem um pezinho até que tem calo, ó. É que naquele ponto tá tendo uma pressão. E a pele, para se defender, faz um acúmulo de queratina. Se tem calo no seu pé, o ponto que tem o calo é porque tá tendo um aumento da pressão ali. E a defesa da pele é fazer calo. Você já viu gente que malha e aqui fica com calo? É porque faz muito a pressão e a pele precisa se defender. A nossa pele tem esse mecanismo de defesa que é o acúmulo de queratina. Se você tira a pressão daquele ponto, se for, no caso, algo causado por calçados, por sapatos, você tem que tirar esse sapato da sua vida. Tem que trocar, não pode mais usar ele. As podólogas de plantão aí, os podólogos, que me ajudem aqui nesse momento. Quando a gente tira o problema, a causa, o calo some. Ou você vai ficar indo em podólogo a vida inteira para tirar calos, tirar o excesso, né? Porque dói. E vai chegar um ponto que você não vai conseguir nem colocar um sapato. Então, calo também é um problema que muitas vezes a gente não leva tanto em consideração, mas que pode também fazer a pessoa sofrer muito, porque dói. Além de ser feio esteticamente, mas ele dói. Vou falar um pouquinho de Joanete. Você acha que é o salto que dá Joanete? Você acha que é o bico fino que dá Joanete? Por que homem tem Joanete? E por que tem gente que tem Joanete num pé e não tem no outro? Se usa o mesmo sapato nos dois pés. Então, o Joanete, tudo isso leva a gente, né, a chegar à conclusão que Joanete tem um fator hereditário muito grande. Mas os sapatos mal escolhidos podem piorar o Joanete. E se o Joanete já deixa o pé sensível, e algumas vezes, tem Joanete que dói e tem Joanete que não dói, tá, gente? Mas os que doem, o Joanete faz seu pé ter mais largura aqui, tá? Se o sapato apertar, você pode sentir dor, pode ter inflamação, pode ter uma série de problemas nessa região. E às vezes você pode aumentar o Joanete. A escolha de um calçado inadequado pode piorar o seu quadro de Joanete. E piorando, agravando, pode levar até uma cirurgia que muitas vezes poderia ser prevenida. A gente tem aqui vídeo sobre Joanete que eu explico bem certinho sobre isso. Vocês viram a importância da gente escolher bons calçados durante toda a nossa vida, mesmo que na adolescente a gente não tenha tanta consciência, né, que a gente quer somente estar bonita, somente ter variedade de sapatos e tudo mais, mas olha a importância, né, das mães orientarem as filhas, das mulheres terem mais consciência e tudo que eu disse aqui, a importância de quem faz sapatos, ter um conhecimento de anatomia, né, de cinesiologia, que é o movimento, do aparelho locomotor e tudo mais, né? Afinal, a única parte da moda que tem relação direta com a nossa saúde são os sapatos. Por isso que eu falo que a Dani B é beleza, saúde e consciência. Quer deixar sua participação? Deixa aqui que eu vou respondendo e próximos vídeos virão e você pode deixar sua sugestão aqui, tá bom? Muito obrigada pela participação e por ter assistido até aqui.